Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Missão Impossível, Protocolo Fantasma, filme de 2011 dirigido por Brad Bird. Esse é mais um vídeo da série de críticas Missão Impossível aqui no canal. Na descrição você encontra o link da playlist. E eu já mencionei, aliás, nos vídeos anteriores, que uma marca da franquia Missão Impossível, inicialmente, é a da troca de diretores. O diretor trabalha num projeto, depois o Tom Cruise e os outros produtores já chamavam um outro realizador diferente, ou seja, não existia a tendência de criar um legado a longo prazo. A franquia ficava estruturada totalmente na figura do Tom Cruise. Uma curiosidade, no entanto, é que o Christopher McQuarrie, que aí a partir do quinto filme se tornaria o diretor fixo de Missão Impossível, ele trabalhou nesse quarto filme, no roteiro, ele fez um amplo processo de revisão, inclusive pouco tempo antes das gravações, e a partir daí você já começa a notar também uma estrutura muito próxima dos filmes que viriam a seguir, especialmente a partir do quinto filme. Aliás, ele só não recebeu crédito de roteiro por conta das diretivas do sindicato, tem muitas especificidades. Eu me lembro bem da época do marketing e toda a questão envolvendo também a promoção de Missão Impossível Protocolo Fantasma. Vários eventos no mundo todo e muito destaque para a figura do Tom Cruise atrelada à questão do risco. Tom Cruise fazendo as próprias cenas, dispensando o uso de dublês, portanto, e isso também se tornaria um símbolo de Missão Impossível. Eu penso que com o quarto filme, Missão Impossível se consolida como uma das principais opções do catálogo da Paramount quanto à franquia, quanto a potencial de retorno nos cinemas, o que seria confirmado. Mas tem algo que eu admiro muito no Brad Bird, o diretor desse filme, que é o seguinte: na época de gravação, em 2010, existia uma onda no cinema que era a tendência do uso do 3D depois do sucesso de Avatar em 2009. Então, muitas produções foram completamente alteradas pela necessidade de gerar uma experiência 3D. E para Missão Impossível isso não seria diferente. A Paramount, inclusive, coloca uma pressão no Brad Bird para que ele faça Missão Impossível 3D. E o Brad Bird até fala nas entrevistas que ele não tinha familiaridade alguma com a ação e também com o 3D e ele decide não tomar esse risco. Ele decide usar o IMAX e ele não faz a conversão 3D que seria muito popular também naquela época. Tem um caso, inclusive, da própria Paramount que joga contra as simples conversões 3D, que é o caso de Último Mestre do Ar, que também foi muito criticado por conta disso. Vem de uma experiência 3D e, na verdade, a experiência 3D é muito fraca. Tanto é que só em Missão Fallout que a franquia Missão Impossível apostaria na conversão em 3D. Tenho que citar também que existe uma percepção muito interessante sobre o marketing da Paramount, que é o de vender uma experiência cinematográfica que você precisa assistir no cinema. Isso recentemente vem ganhando força novamente, basta ver o caso de Top Gun Maverick no ano passado com a própria Paramount. Mas naquele período já existia todo um indicativo para colocar Missão Impossível como aquele filme que você precisa assistir na melhor tela possível, na melhor qualidade de áudio possível, não é para esperar DVD, Blu-ray, não é para esperar aparecer na TV e ser jogado numa grade de programação. É para você prestigiar no cinema, porque existe todo um planejamento para grandes tomadas de ação que, realmente, nesse caso, seriam memoráveis. E revisando esse filme, pessoal, existem ótimos momentos. Eu penso que o nível de escala da ameaça é muito satisfatório. No entanto, o vilão não é bom. Isso gera um certo debate, e é um pouco estranho mencionar isso, mas eu não gosto do vilão de Missão Impossível 4. Eu penso que eles poderiam ter feito todo um arco diferente, aproveitando a personagem da Léa Seydoux, e não ocorreu, né? Então esse se torna um ponto negativo também. Após escapar de uma prisão em Moscou com a ajuda de sua equipe, Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, começa uma missão para interceptar códigos de lançamento nucleares russos. No entanto, o Kremlin acaba sendo alvo de um atentado terrorista que publicamente implica a IMF, dando início ao Protocolo Fantasma, que desautoriza a agência, enquanto Ethan precisa limpar o nome da IMF e evitar um outro ataque. Tem um risco muito grande em Missão Impossível 4, que é justamente chamar o Brad Bird para a direção. Ele tinha como experiência anterior trabalhos na animação, os seus dois últimos trabalhos antes de Missão Impossível 4, Os Incríveis e Ratatouille. Resultados espetaculares de bilheteria, de repercussão também, só que uma coisa é animação e outra coisa completamente diferente é desenvolver uma estrutura e pensamento para filme de ação. O que ele traz como marca e o seu diferencial, a sua visão autoral,
é um tom bem humorado que até acaba destoando um pouco de outros filmes da franquia. O filme anterior, Missão Impossível 3, se preocupava muito também com a questão pessoal, de relacionamento. Missão Impossível 4 consegue fazer graça com o Ethan Hunt, com uma situação, utilizando também de forma muito boa a participação do ator Jeremy Renner. E aí eu preciso mencionar também a enorme situação de risco gerada. Tradicionalmente, filmes de ação, seja de vertentes inspiradas em James Bond ou mesmo de Missão Impossível, colocam o protagonista em destaque para evitar um ataque de grandes proporções. Em Protocolo Fantasma, o fator de risco é ampliado a partir do momento que você vê o Kremlin sendo destruído. Então o cenário é de uma catástrofe de um rumo para a Terceira Guerra Mundial. Quando existe a citação da crise dos mísseis de Cuba, vem justamente com essa energia simbólica, né? De uma terceira guerra que foi evitada por negociação, e nesse caso aqui muita negociação dos bastidores deveria ser feita também. O peso todo é transferido para a IMF. Quanto à inovação, eu mencionei essa dificuldade do diretor deixar uma marca e um legado. Eu penso que o Christopher McQuarrie, no roteiro aqui, ele já deixa sua contribuição na reescrita, apesar de não ter o crédito, e tem uma cena que se tornaria icônica, que para muitos é a melhor cena da franquia Missão Impossível até hoje, que é a grande tomada no Burj Khalifa. Essa cena resume muito bem a visão de Brad Bird como diretor. Ele aproveita a grandiosidade do risco para colocar o espectador na escalada junto de Ethan, oferecendo excelentes ângulos em uma montagem virtuosa por ressaltar esse risco extremo, que envolve tanto a vida de Ethan, mas também uma missão. Então quando as pessoas falam, essa é a melhor cena de Missão Impossível, dá para entender totalmente a lógica, até porque não tem só aquela angústia da ação, tem um bom humor também. E um outro destaque que eu acho que se torna permanente para Missão Impossível é que o complemento gráfico ele é usado como fator secundário para ajudar a engrandecer a experiência. Ele não é a base para a experiência, para a partir de complemento gráfico, a partir de efeito digital, contar uma boa história. Tanto é que desde Protocolo Fantasma, qualquer filme Missão Impossível vem com a seguinte questão: qual será a grande cena que o Tom Cruise vai participar? Qual será a grande cena que vai ser usada para o marketing do filme para deixar a menção que você precisa correr para assistir Missão Impossível no cinema? Porque não é um dublê, é o Tom Cruise correndo risco. Então essa cena do Burj Khalifa definitivamente é a minha favorita desse filme e uma das minhas favoritas na franquia no geral. Tanto é que marca um ponto de virada. A cena ela é tão boa que depois o filme entra em uma trajetória descendente. O plano de guerra por si só é notório e depois da boa introdução, eu não acredito que Missão Impossível 4 aproveite o potencial que tem em mãos para trabalhar o risco que afeta o mundo todo junto da missão que envolve a IMF. Porque aí eu preciso entrar no caso do vilão, o Kurt, que é interpretado pelo Michael Nyqvist. Faz aquele perfil silencioso, existem várias menções que destacam a inteligência dele, a capacidade que ele tem também de conseguir contornar situações de risco extremo, só que isso não acaba sendo aproveitado durante o filme quando necessitaria no combate final. Tanto é que no final de Missão Impossível 4 você tem muito mais um direcionamento para a questão do instante decisivo. E foi até bom fazer essa revisão dos filmes aqui no canal porque eu consolidei a visão de que o Kurt é um dos piores, se não o pior vilão de toda a franquia. Tem alguns vilões em Missão Impossível que não são bem escritos, o Kurt ele tem potencial, só que ele não é aproveitado. Seria um ótimo capanga, mas para vilão principal, com essa grande trajetória de risco, realmente não convence. E aliás, pessoal, eles desperdiçaram uma chance tremenda de tornar Sabine, que é interpretada pela Léa Seydoux, uma referência até mesmo a longo prazo, já que a presença inicial dela é extremamente marcante. Quem lembra da época de lançamento desse filme provavelmente vai lembrar também do rumor de que o Jeremy Renner seria o novo protagonista de Missão Impossível depois de Protocolo Fantasma. Isso movimentou muito a indústria, porque o Renner seria protagonista então de Missão Impossível e também da franquia Bourne. E apesar desse plano não ter saído do papel, é interessante notar como o personagem dele, William Brand, assume responsabilidades que antes seriam voltadas totalmente para o Ethan. Se antigamente o risco de Missão Impossível poderia ficar restrito a uma missão em local fechado, o personagem do Renner agora assume essas missões e deixa o trabalho em larga escala para o personagem do Cruise. É um filme que tem cenas de ação marcantes, esse teor de humor é um diferencial positivo, até uma integração da IMF como um todo, mas um arco de vilão que realmente não é bom. Por isso que eu gosto do filme, mas não colocaria no topo da minha lista da franquia Missão Impossível.
Para Missão Impossível, o Protocolo Fantasma, nota 7. Claro que não daria para bancar o Jeremy Renner como protagonista, até também pelo resultado negativo na experiência da franquia Bourne, com a repercussão de Missão Impossível 4, que tem um orçamento de 150 milhões de dólares e arrecada 700 milhões de dólares de bilheteria. Esse resultado foi extraordinário para a própria Paramount consolidar investimentos ainda maiores em Missão Impossível, além de fixar uma parceria a longo prazo também com o Tom Cruise. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!